Meus irmãos, é dessa forma que nos apresentamos diante do Senhor nessa manhã e rogamos que o Senhor nos dê graça na pregação e na exposição e aplicação de sua palavra. Meus irmãos, quero lhes convidar nessa manhã a abrirem na carta do Apocalipse de João, no capítulo de número 1. Eu farei a leitura com os irmãos nesse momento dos versos de 9 a 20. Mas quero já deixar previamente avisado de que nós não vamos trabalhar toda essa passagem. Nós vamos nos focar em apenas um aspecto desse texto. Mas a leitura de toda a passagem, ela é essencial para a nossa compreensão do que João está a nos ensinar nesse texto. Apocalipse de João, capítulo 1, dos versos de 9 a 20. Peço que os irmãos abram e com atenção e devoção acompanhem a leitura atenta da palavra de Deus. O texto nos diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos mais uma vez orar, meus irmãos, e assim partir para a exposição e aplicação da palavra. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida nessa manhã e pela ocasião que o Senhor nos dá nesse santo dia de virmos lhe prestar culto. Nos dê graça, Senhor, para que possamos expô-la com fidelidade, e que o Senhor nos dê ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito tem a dizer a essa igreja nessa manhã, e o coração, ó Deus, pronto como solo fértil a receber a boa semente. Dê graça a esse vaso de barro, para que ele fale com fidelidade e autoridade vinda da parte do teu Filho. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse de João é um dos livros mais disputados e emblemáticos de todas as Escrituras. Diferentes abordagens e formas de lidar com sua linguagem exuberante e imagens complexas têm oferecido aos cristãos no decorrer das eras um clima misto de expectativa e esperança quanto ao destino da fé deles. Desde os que acreditam que a maioria dessa profecia já se cumpriu, até os que aguardam o seu cumprimento, nós vemos um elo em comum: a fé de que esse Cristo glorificado um dia haverá de encerrar a sua obra e trazer paz à sua igreja. E essa, meus irmãos, é uma das mensagens centrais do livro de Apocalipse. Ela, como toda profecia, ela fala de aspectos do futuro. Como todo livro bíblico, ela nos oferece também mandamentos e imperativos para a nossa vida prática. Mas esse livro, meus irmãos, é sustentada pela revelação da glória de Cristo Jesus. Então, o foco desse livro não é, como muitos fazem, em querer nos oferecer um código secreto a ser decifrado. O propósito dessa carta não é nos trazer enigmas apocalípticos que devem ser desvendados. Mas o que Apocalipse de João busca oferecer à sua igreja é uma janela aberta dos céus, trazendo a imagem do Cristo glorificado para sustentar a nossa fé em dias de tribulação.
Pois, meus irmãos, esse foi o contexto no qual essa carta foi escrita. Os versos de 9 a 11 nos mostram o contexto no qual João e 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor estavam. Como é dito aqui no verso 9: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Essa carta, meus irmãos, foi escrita no dia do imperador Domiciano, quando a igreja cristã estava começando a sofrer uma perseguição sistemática e voraz por parte do Império Romano. Até então os judeus eram os responsáveis em perseguir os cristãos, mas agora Roma passaria nos anos subsequentes a também ser um instrumento nas mãos de Satanás para perseguir e atiçar a fé dos cristãos. Então, meus irmãos, nessa realidade de tribulação, eles compartilhavam algo em comum. Por causa do testemunho de Cristo e de sua palavra, eles estavam sofrendo. E João, particularmente, diferente dos outros, estava preso em uma prisão chamada Pátimos, que ficava na costa da Ásia Menor, a poucos quilômetros dentro do mar aberto, ali da costa de Éfeso. E o que é interessante, meus irmãos, é que se nós depois olharmos os capítulos 2 e 3, os irmãos analisarem, vão observar que a tribulação que essa igreja passava não se continha apenas à questão de perseguição dos inimigos, mas era uma tribulação em vários sentidos, uma diversidade de provações e desafios que eles passavam, desde o enfrentamento de falsos profetas e heresias que estavam entrando na igreja, até a luta contra o mundanismo e a prostituição. A igreja de Sardes, como João fala, já vivia uma fé morta. Éfeso havia abandonado o primeiro amor, e Laodiceia era uma igreja morna e autossuficiente. Então, meus irmãos, essa tribulação, como eu apresentei aos irmãos, diversa, multiforme, estava custando caro aos servos de Cristo. Especialmente, meus irmãos, porque a fé daquela igreja primitiva estava firmada com a certeza de que Jesus logo voltaria. Eles haviam crido naquele homem que morreu em Nazaré numa cruz, que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, mas que eles esperavam que logo dos céus voltaria para redimir o seu povo. Só que, meus irmãos, os anos passaram. Cerca de um século estava se passando e Jesus não voltou. A igreja crescia, a igreja prosperava em todos os cantos do mundo conhecido, mas aquele Jesus que ascendeu aos céus não descia. Então, naquele tempo, a fé dos eleitos de Deus poderia se esfriar, a igreja poderia esmurecer. Então, o que poderia sustentar a fé de uma igreja que estava em tribulação e dificuldade? Essa carta, meus irmãos, busca oferecer e suprir a fé de uma igreja em tribulação. Mesmo que Cristo, irmãos, não tivesse voltado aos céus, Ele ofereceu a eles uma visão para os guiar e uma imagem para os orientar. O vislumbre da glória de Cristo como soberano e invencível Senhor de toda a história. E essa carta, meus irmãos, não é uma carta só a uma igreja em tribulação no passado. Ela é uma carta contemporânea para uma igreja em tribulação também no presente. O número 7, que é designado aqui para falar das 7 igrejas às quais João escreveu, não se refere simplesmente a igrejas que geograficamente estavam perto dele, mas dentro do livro de Apocalipse ela também tem um símbolo muito importante. O número 7 nas escrituras representa a completude e totalidade. Então, quando João direciona essa carta às 7 igrejas, ele também o faz com o seguinte sentido, querendo dizer que essa carta é uma carta que serve para toda a igreja de Cristo, todo o corpo de Cristo em toda a história, até o dia do retorno triunfal do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, ao lermos Apocalipse, nós lemos acerca das dificuldades que nós passamos, as tentações e tribulações que nós passamos, e a imagem que João teve do Cristo glorificado também visa oferecer esperança a mim e a você. Como eu disse aos irmãos, minha intenção nessa manhã não é me ater a todos os detalhes dessa imagem, mas há algo muito interessante que está na mão direita do Cristo glorificado, que eu quero destacar com os irmãos nessa manhã, para nossa aplicação e nossa edificação. Por isso peço aos irmãos que olhem comigo mais uma vez o versículo 16.
Apocalipse de João, capítulo 1, verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol em sua força. Meus irmãos, o livro de Apocalipse, entre outras coisas, oferece para nós algumas dificuldades. Não só pela linguagem exuberante, imagens complexas, como eu disse no início, mas porque muitas vezes nós empregamos elementos interpretativos errados quando vamos compreender esse texto. Por isso, antes de expor esse detalhe, eu preciso lembrar aos irmãos 3 princípios que precisam ser norteados a nós quando nós lemos Apocalipse. O primeiro é lembrarmos que essa profecia não é literal. Ela é simbólica, ela é figurada. Logo no verso 1, há um verbo que é utilizado no original, que nós não temos como traduzi-lo de maneira muito detalhada e específica no português, que João vai nos dizer que a maneira como nós devemos entender esses símbolos é como é dito. Símbolos são figuras de linguagem, são realidades espirituais que João tenta nos comunicar de modo metafórico, para nos fazer entender de realidades que nós não teríamos como compreendê-las literalmente. O segundo princípio é que João também nos dá um pano de fundo para interpretar essas imagens. Nós não devemos interpretá-las ao nosso bel prazer ou conforme a nossa conveniência pessoal, mas o livro deve ser interpretado com base no pano de fundo do Antigo Testamento. Uma forma de observar isso é que Apocalipse de João vai trazer para nós, por exemplo, respostas que até então não haviam sido dadas por Deus. Por exemplo, se os irmãos chegarem no capítulo 12 de Apocalipse, vão ver que aquela serpente que tentou a nossa primeira mãe no jardim era justamente o inimigo de nossas almas, Satanás. Algo que só ficou claro quando João escreveu a profecia. Então, em parte, esse livro visa fechar o cânon e trazer respostas ao povo de Deus que até então não haviam sido sanadas. Mas, além disso, João se utiliza do Antigo Testamento como pano de fundo para que a gente possa interpretar e entender as imagens que são usadas nesse livro, para que a gente possa então entendê-las de modo correto e da maneira como o Senhor quer nos comunicar a verdade da sua palavra. Mas por fim, meus irmãos, o terceiro princípio que precisamos guardar também está ligado a entender que esse livro, como eu falei em vários momentos até aqui, é uma carta. Ele é um escrito, meus irmãos, que não visa nos comunicar apenas de coisas que vão acontecer no futuro, mas nos falar de coisas que nós estamos vivenciando hoje. Ela é uma carta para mim e para você, como povo de Deus, que visa nos oferecer esperança em dias de tribulação, como também nós estamos passando. Por isso, meus irmãos, eu quero agora partir ao cerne do que eu quero trabalhar nessa manhã com os irmãos. O que está na mão direita do Cristo glorificado. Aqui, meus irmãos, precisamos entender, como eu já disse, que nós não temos um autorretrato de Jesus. Nós não temos uma descrição de João dizendo como ele viu Jesus de modo literal. Nós não temos uma descrição de Jesus dizendo que nós devemos agora pintá-lo dessa forma nas paredes das nossas igrejas, fazer estátuas a ele dessa forma e nos prostrarmos diante delas com base nessa descrição. Não, nós temos um símbolo da glória de Jesus, retratada, detalhada e preenchida diante dos nossos olhos. A glória que Cristo possui e que ele haverá de manifestar a sua igreja até a sua segunda vinda gloriosa, quando nós poderemos ver essa glória com os nossos próprios olhos. Mas até lá, ele nos dá diversos aspectos dessa glória para nos trazer conforto e esperança em tempos de tribulação. E o que é e qual é o aspecto que eu quero destacar com os irmãos dessa manhã? O que está na sua mão direita. O verso 16, como os irmãos viram, vai dizer que na sua mão direita há 7 estrelas. Apesar do que eu já disse aos irmãos até então, é bem interessante que o único elemento na visão glorificada de Cristo que não tem paralelo no Antigo Testamento é o da mão direita. Se os irmãos observarem o aspecto dele semelhante ao filho de homem, vestes talares, olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, todos esses aspectos têm paralelos no Antigo Testamento. Mas quando nós chegamos nesse verso, é muito interessante que nós não encontramos paralelo no Antigo Testamento.
Isso tem feito com que alguns comentaristas chegassem a conjecturar que João estivesse se utilizando ou da astrologia pagã ou da própria cultura romana. Porque o que acontece? Dentro da astrologia pagã, as estrelas e os planetas eram usados para determinar a sorte da humanidade. Então alguns interpretaram acreditando que isso representava que Jesus tinha o controle da história nas mãos. Isso é verdade, mas não é a melhor maneira de entender essa descrição. Outros vão pegar um detalhe que aconteceu quando encontraram uma moeda que foi cunhada nos dias de Domiciano, o imperador romano que reinou entre os anos 81 a 96 depois de Cristo. Nessa moeda tinha a imagem de Domícia, esposa de Domiciano, representada como rainha do céu, e seu filho assentado sobre um globo, erguendo seu braço em direção às 7 estrelas. Então alguns poderiam interpretar que isso representava a realeza de Jesus. Mas, meus irmãos, por mais que sejamos tentados a recorrer, em algum sentido, à astrologia pagã ou à cultura romana, eu creio que seja muito estranho imaginar que se até aqui João se utilizou do Antigo Testamento, ele queira agora se utilizar de elementos externos para falar da glória de Jesus. Então, mesmo que nós não encontremos paralelo no Antigo Testamento, louvado seja o Senhor, porque no versículo 20, João não nos deixou reféns da nossa interpretação pessoal. Mas no verso 20, João diz o que significa as 7 estrelas. Vejam mais uma vez, Apocalipse, capítulo 1, verso 20. O que João nos diz? Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, meus irmãos, no primeiro momento nós vamos entender que então essas estrelas são os 7 anjos da igreja. E até então nós já temos um primeiro problema resolvido. No entanto, continua para nós agora um segundo mistério. A segunda questão que tem gerado divergência entre muitos estudiosos e comentaristas no decorrer das eras. Quem são esses benditos anjos das 7 igrejas? Estaríamos falando de seres celestiais, aqueles enviados do Senhor para cumprir missões especiais, como foi o caso do anjo Gabriel, que anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe do Redentor? Ou porventura esses anjos estariam falando de pessoas, de seres humanos, levantados por Deus para pastorear a sua igreja? Meus irmãos, por um lado, a interpretação que caminha e que segue a perspectiva de que aqui seriam seres celestiais, ela tem muita base e muita defesa no próprio livro de Apocalipse. Em todo o livro, na sua grande maioria, os anjos são retratados como esses seres celestiais que são enviados como mediadores para visões e para fornecer chaves interpretativas, trazendo o significado de símbolos essenciais dentro do livro. No entanto, meus irmãos, há alguns elementos que podem nos fazer questionar seriamente se realmente aqui João está se referindo a seres celestiais. Olhem comigo pelo menos o versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse. E o verso 4 depois. Apocalipse 2, verso 1 e verso 4. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. O que é que nós temos aqui? O anjo da igreja era o destinatário dessa carta. E vejam o que diz o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, o anjo, ele não era só um emissário. Ele também era alguém que estava recebendo a carta. Então seria muito estranho imaginar que João estivesse destinando uma carta para um anjo, comissionando também a se arrepender junto com a igreja. Então não tem coerência e não tem sentido imaginar que o destinatário de uma carta, sendo um ser celestial, fosse convocado também por Deus, pelo Senhor Jesus, a se arrepender. Mas um outro detalhe que nós precisamos também observar, meus irmãos, é que uma carta física deve ser entregue a pessoas carnais, a pessoas que tenham condições de pegar a carta e ler. Então como é que nós vamos imaginar que um anjo vai receber sendo um ser espiritual, receberia uma carta escrita por João e levaria para ser lida diante das igrejas? É outro aspecto que não faz sentido, que não é coerente.
Por isso, meus irmãos, eu entendo que a melhor maneira de compreendermos o que João está nos dizer aqui é que esses 7 anjos são figuras humanas, são homens escolhidos e direcionados por Deus para que possam pastorear aquelas igrejas e, como bispo das mesmas, direcionar o que essa carta tem a dizer a elas. Então, sabemos quem são as estrelas, compreendemos quem são os anjos, mas agora, por que eles estão na mão direita de Cristo? O que representa o fato de Cristo em sua glória sustentar em sua mão direita os 7 anjos, os pastores daquelas 7 igrejas? Meus irmãos, agora o Antigo Testamento pode nos ajudar. Há 2 modos de entendermos o que significa estar na mão direita de Cristo nesse momento. Em primeiro lugar, estar na mão direita de Cristo representa uma posição de autoridade e de honra. No Salmo 110, versículo 1, num texto que o Senhor Jesus aplicou a Ele mesmo, é dito que o Filho de Deus recebeu do seu Pai uma posição de autoridade e de honra. Um comentarista vai sugerir dizendo o seguinte: assentar-se à direita de um governante é uma expressão idiomática que indica uma posição de privilégio e influência, superada somente pelo próprio governante. Portanto, quando é dito que eles estão à mão direita de Cristo, mostra que a esses anjos o Senhor Jesus conferiu também parte da sua autoridade e da sua honra. Mas além disso, estar à mão direita também representa uma posição de proteção e segurança. O Salmo 44, versículo 3 e o Salmo 60, verso 5 vai nos descrever momentos no qual a destra do Senhor, a sua mão direita, trouxe refúgio e vitória ao povo de Deus no passado contra os seus inimigos. Então, aplicando isso agora à imagem do Cristo glorificado, nós podemos ver, meus irmãos, que esses pastores, esses anjos das igrejas, também estão sob a proteção e a guarda do Senhor. Bem como podemos estender, entendendo que essa carta é, antes de mais nada, algo para trazer conforto e esperança à igreja, ter a perspectiva de que através dos pastores, o Senhor também deseja trazer proteção ao seu povo contra os seus inimigos espirituais. Então, meus irmãos, são esses homens responsáveis por cuidar, zelar e direcionar o povo de Deus nos seus caminhos, que são revestidos da autoridade do próprio Cristo. São a esses homens que o Senhor dá a sua proteção no caminhar de sua missão e pastoreio, bem como todos que estão colocados numa posição de destaque por causa do seu ministério, para que o Senhor possa instruir a sua igreja, para que saiba lutar contra os seus inimigos e possa perseverar num contexto de grande tribulação como nós estamos passando. Mas, meus irmãos, cabe alguns destaques aqui para que nós possamos não compreender errado o que significa isso. Essa autoridade, que em primeiro lugar é dada àqueles que estão à mão direita de Cristo, não significa que nós devamos ser dominadores do povo. Antes, nós devemos ser servos dos nossos irmãos. Pedro, que era apóstolo e também pastor, escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros, que também pode ser traduzido como pastor, ancião ou bispo, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Em Marcos 10, os versos 42 a 44, o Senhor Jesus nos deu o modelo do serviço cristão. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Meus irmãos, essa autoridade não é uma autoridade concedida, é uma autoridade delegada. Os pastores agem como representantes de Cristo.
agindo em seu nome para a defesa da sua glória. Então, no momento em que um pastor deixar de agir em conformidade com as determinações do Senhor Jesus, ele perde essa autoridade, porque não é dada a ele de modo indelével, mas é dado a ele para agir em nome de alguém. Afinal, Cristo, como o bispo e o pastor de nossas almas, o nosso sacerdote celestial, como é apresentado nessa visão, ele obteve honra e destaque à destra do Pai, pelos seus méritos e pela sua obra, algo que jamais eu e você teríamos como conquistar. Porque afinal, irmãos, diferente de nós, ele é perfeito, ele é justo e plenamente íntegro no exercício de suas funções. Nós, como bispos delegados por ele, infelizmente, meus irmãos, nós não temos esse mesmo privilégio. O nosso pastorear, ao contrário, é em fraqueza, é em limitação, é em independência e em vulnerabilidade. O nosso pastorear é transitório, momentâneo, passageiro e fugaz, mas o pastoreio dele é eterno, abundante e suficiente. Isso não deveria então fazer com que Cristo fosse unicamente o pastor da sua igreja? Será que então, pastor, ao termos essa visão de Cristo, nós não deveríamos descansar apenas nos braços de um pastor tão perfeito como ele? Por que nós precisamos de pastores humanos? Por que nós precisamos de pastores terrenos? Há pelo menos 3 motivos, meus irmãos, pelos quais nós podemos guardar essa realidade. Por que nós precisamos de pastores humanos? O primeiro deles, que eu quero destacar com os irmãos nesse momento, é que nós não suportaríamos ser pastoreados pessoalmente por Jesus. Em Êxodo 20, dos versos 18 a 19, diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clagor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale conosco, Deus conosco, para que não morramos. Meus irmãos, diante da glória de Deus no Antigo Testamento, a mesma glória que Cristo possui hoje nos céus, o povo teve uma sensação: nós não podemos estar diante desse Deus em sua glória. A imagem que Jesus é dada, que Cristo nos dá nessa visão, meus irmãos, nos oferece o mesmo paralelo. O povo de Deus não suportaria ser pastoreado por aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que é onisciente, que sabe tudo que nós fazemos, pensamos ou desejamos fazer. Nós não suportaríamos ser pastoreados por aquele que não suporta a presença do pecado diante de si e que possui a voz avassaladora como de muitas águas. Por isso, o puritano William Perkins vai descrever o seguinte: há 2 tipos de homens na igreja, alguns professores e outros a serem ensinados. O fundamento desta distinção é tirado do bom prazer de Deus, que ordenou que o homem fosse ensinado pelo homem, em parte por causa da fraqueza do homem, que não podia suportar a glória e a majestade de Deus falando a ele, em parte para que nada fosse atribuído à excelência do instrumento na conversão dos homens, mas para que Deus tivesse toda a glória disso. Há uma base notável para a instituição do santo ministério pelo homem, em vez da voz divina de Deus vinda do céu. E um dos objetivos que Deus tinha ao dar a sua lei em tão grande majestade era nos ensinar que, para o nosso bem, que Ele não nos instrua com a sua própria voz viva do céu, e que nos fale em sua própria pessoa, e que, portanto, devamos nos contentar, ou melhor, desejar ser ensinados pelo homem. Pois quando o povo pediu que não mais ouvisse a voz do Senhor, mas que Moisés falasse com eles, o Senhor respondeu: fizeram bem em dizer isso. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos de pastores humanos, porque nós não suportaríamos o pastoreio pessoal de Jesus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, porque Cristo não poderia estar aqui para nos pastorear. Algo que muitas vezes nós esquecemos ou não temos a real compreensão é de saber o que Jesus está fazendo agora. Jesus precisava subir aos céus em parte para poder restabelecer a glória que um dia Ele renunciou para trazer salvação a mim e a você. Para ser aquele, como ele diz aqui nos versos posteriores, que esteve morto, mas que agora está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte do inferno para garantir a mim e a você que a morte não será mais agora o nosso inimigo.
mas que a morte será uma porta de entrada para a vida eterna. Jesus teve que fazer isso ao renunciar à sua glória. Então ele subiu aos céus para retomar o que era de direito dele, que ele jamais deveria ter perdido. Mas, meus irmãos, Jesus está nos céus ainda trabalhando por mim e por você. É dito em Hebreus que ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que está dia e noite intercedendo a Cristo, intercedendo ao Pai, para que eu e você venhamos a ser aceitos diante dele. Ele está dioturnamente como um sacerdote trabalhando em nosso favor, para que mesmo que nós pequemos todos os dias, ele nos aceite com amor e com paz, porque ele agora está no verdadeiro Santo dos Santos, diante de Deus Pai, apresentando o seu sacrifício, apresentando as marcas da sua morte, para que o Pai não nos trate consoante os nossos pecados. Então precisamos de pastores humanos, em primeiro lugar, porque nós não poderíamos ser pastoreados pessoalmente por Jesus. Em segundo lugar, porque Cristo não poderia estar conosco, senão nós não teríamos nem acesso com Ele hoje. E em terceiro, porque os pastores, meus irmãos, são presente uma dádiva de Cristo. Em Efésios, capítulo 4, dos versos de 7 a 15, é dito que quando Cristo ascendeu aos céus, Ele concedeu dons aos homens. E entre esses dons estava o dom do pastoreio. E naquele texto é dito que os pastores foram designados para o aperfeiçoamento dos santos e o crescimento da igreja, até que todos cheguemos à perfeita estatura, da perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Nós devemos ser ensinados e orientados, para que não venhamos ser que nem meninos levados por todo o vento de doutrina, mas guiados pelos pastores designados por Deus, venhamos a seguir o crescimento de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, esses pontos servem para que nós possamos afirmar de modo contundente o que? Os pastores e presbíteros são necessários para a igreja de Jesus, porque foi assim que ele designou. Mas além disso, esses que são protegidos pela mão direita de Jesus, não significa que estão livres de perseguições, livres de difamações e livres de contrariedades. Mesmo que no exercício de nossas funções, o Senhor possa sim nos garantir certa paz, a principal proteção que Ele oferece aos seus ministros são para lhes dar força, coragem e fidelidade necessária para que possam guardar a sua carreira até o final e preservar a fé. E entendendo, meus irmãos, que o fato desses pastores estarem protegidos na mão direita de Cristo é um consolo não para os próprios ministros, mas é um consolo para a igreja, tendo a certeza de que até o retorno triunfal de Jesus na sua segunda vinda, jamais o Senhor deixará de fornecer pastores à sua igreja, que possam dominicalmente chegar aos púlpitos das congregações, abrir a palavra de Deus e trazer uma mensagem de exortação e esperança às suas ovelhas que tanto necessitam de pastoreio e cuidado, para que através do seu ministério, da palavra e dos sacramentos, as ovelhas de Cristo possam ser alimentadas pelo próprio Cristo, através dos seus anjos, através dos seus enviados. Com base nisso, meus irmãos, eu quero finalizar a exposição dessa manhã, deixando claro a importância e o valor que os pastores têm, mas trazendo duas aplicações práticas à vida da amada igreja, e também já trazendo também alguma referência e puxando a sardinha um pouquinho do pastor Antônio. Em primeiro lugar, meus irmãos, tenham em grande apreço seus pastores, mas não só por quem eles são, mas pelo valor que Cristo lhes deu. Como já foi dito agora há pouco pelo reverendo Antônio Fontes, eu fui alguém que, ao contrário de Romerinho, desculpa Romero, eu tenho 33 anos acompanhando o ministério dele. Sou mais velho que o Romerinho pelo menos uns 2 anos, então eu tive esse privilégio. A influência do pastor Antônio não foi tão grande na minha vida a ponto de me tornar corintiano, graças a Deus. Mas, meus irmãos, foi através do ministério dele que eu aprendi a amar a igreja e o pastorado. A ternura, a gentileza e o prazer que ele demonstrava ao cuidar de nós, ao estar ao nosso lado, me fez perceber que essa era uma carreira a ser aspirada. Esse era um ofício singular, e que poderia trazer não só contentamento a quem exercia, mas também trazer alegria e esperança àqueles que eram então pastoreados por ele.
Então, se um dia eu desejei ser pastor, foi porque, em parte, eu vi no exemplo dele um exemplo a ser seguido. Ele cumpriu o que está na primeira carta de Pedro. Ele se tornou modelo do seu rebanho, e ele foi um modelo para mim. Mas, meus irmãos, hoje o valor que eu tenho por esse homem não se dá simplesmente pelo valor que eu lhe dei desde a infância, durante os tempos que ele me pastoreou na adolescência, mas, meus irmãos, principalmente pelo valor que Cristo deu a ele. Quando o Senhor me ajudou a amadurecer na fé, a compreender melhor as Escrituras, eu olhei para a vida e o ministério do pastor Antônio, vendo a mão de Cristo através dele na minha vida. Como através dos exemplos que ele me deu, das mensagens que eu lembro que ele pregou, era Cristo falando a minha vida, me instruindo e me direcionando a jamais desistir da caminhada cristã e tê-la como a carreira mais sublime que eu poderia ter e guardar. Então, meus irmãos, é esse tipo de apreço que vocês devem ter pelo reverendo Antônio Fontes, que vocês devem ter pelos seus pastores e pelos seus presbíteros. Eles foram designados pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, para pastoreá-los e cuidá-los. Portanto, ao olhar para eles, orem para o próprio Cristo, amando, cuidando e zelando pelas almas de vocês. Mas, em segundo lugar, suportem e apoiem seus pastores e presbíteros também. Meus irmãos, como eu disse, nós somos fracos, nós somos limitados. Uma impressão muito errada que tem sido difundida na igreja hoje em dia é que os pastores possuem uma santidade maior do que os outros. Ontem, numa reunião que eu estava tendo na igreja com a nossa junta diaconal, uma das coisas que um dos meus diáconos relatou é que existem alguns irmãos que acreditam que pastores são quase intransponíveis e inacessíveis. Que pelo fato de estarmos aqui na frente, vocês não têm a dignidade ou a ousadia de poder apertar nossa mão, de conversar conosco, de ter acesso a nós. Em parte, quem sabe, pela posição de destaque que nós temos de alguma forma. Meus irmãos, que perspectiva demoníaca tem sido infundida na igreja de Cristo. Meus irmãos, nós não somos mais santos que ninguém. Nós não somos mais importantes do que os outros. Nós somos limitados e fracos como toda a ovelha de Cristo. Mas nós recebemos uma missão especial dada por Ele mesmo. Nós não fomos chamados pelo nosso bel prazer, nós fomos chamados por Ele para estarmos aqui. Se dependesse de nós, talvez nós não teríamos nem seguido esse caminho, mas Ele nos chamou e nos comissionou para isso. Então não tenham-nos como pessoas inatingíveis, inalcançáveis. Nós somos fracos e limitados como todos vocês, como toda ovelha de Cristo é, porque o único perfeito, suficiente e eterno é Ele. E nossa missão é conduzi-los a Ele. Por isso, meus irmãos, orem pelos seus pastores, encorajem os seus presbíteros, sustente-os com o máximo de suas forças e disposições. Richard Baxter, um puritano também, escrevendo uma obra chamada O Pastor Aprovado, ele diz o seguinte: confesso que digo essas palavras em função de lamentável experiência pessoal, pois eu mesmo exponho ao meu rebanho os destemperos de minha própria alma. Quando o meu coração está frio, minha pregação é fria. Quando estou confuso, minha pregação é confusa. Sei também que por intermédio dos melhores dos meus ouvintes, que quando minha pregação é fria, eles se esfriam. E as orações deles, ouço, são bem parecidas com minha pregação. E aqui, uma das descrições mais excelentes que eu já li até hoje acerca do pastorado. Somos como amas de leite dos pequeninos de Cristo. Se deixarmos de nos alimentar, eles também ficarão famintos. E que tal será visto em sua fraqueza e no desempenho de seus deveres rotineiros? Se nosso amor diminuir, não seremos capazes de despertar o amor das ovelhas. Se os santos cuidados e temores forem negligenciados, a pregação revelará abatimento. E se tal for aparente no conteúdo da mensagem, certamente o será no modo de entregá-la e de vivenciá-la. Se nos alimentarmos mal de erros ou controvérsias infrutíferas, nossos ouvintes também não serão saudáveis. No entanto, se abundarem fé, amor e zelo,
tais graças transbordarão e restaurarão nossas congregações. Cristo, meus irmãos, está a nos proteger e a nos guardar. Mas um dos meios de graça que o Senhor deu para o sustento dos seus pastores também é o seu corpo. Eu nunca me esqueci de uma passagem no final de Efésios, em que o apóstolo Paulo orou e pediu à igreja em Éfeso que orasse a Deus para lhe dar intrepidez e ousadia. Se Paulo, meus irmãos, que é visto por nós como um homem exemplar, aparentemente imbatível na sua fé, precisou da oração dos seus irmãos para poder ter ousadia e intrepidez para pegar, quanto mais nós. Então, meus irmãos, cuidem do seu pastor, zelem pelo seu pastor, orem por ele, jamais deixem de encorajá-lo. 41 anos de ministério chegou, mas isso não o tornou autossuficiente, isso não o tornou alguém imbatível, isso não o tornou alguém invencível, o tornou um homem ainda suscetível a falhas, a quedas e a dificuldades. Isso não é a depreciá-lo, meus irmãos, mas é para externar algo que eu mesmo já fiz com ele uma vez quando ele foi lá em casa. Demonstrar o meu cuidado e zelo por ele, por um homem que já tanto fez, por um homem que ainda tanto pode fazer, e que assim como seus demais pastores que aqui estão, seus presbíteros, também podem oferecer a vocês, para que à medida que vocês cuidarem deles, eles cuidarão de vocês, nutrindo-os como amas de leite, que Cristo deseja, para que possam cuidar dos seus pequeninos. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor continue a sustentar essa igreja, abençoar o ministério do reverendo Antônio Fontes, da sua equipe pastoral e do seu conselho, para que essa igreja, através da sua fé, amor e zelo, continue a transbordar e ser restaurada em todas as áreas de sua vida. Vamos orar. Ó Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, fique viva e cativa em nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo ministério do reverendo Antônio Fontes, Senhor, que durante 41 anos tem sido frutífero, próspero, Senhor, como nós temos visto e vislumbrado nessa manhã. Continue, Senhor, a protegê-lo em Tuas mãos. E dá-lhe, Senhor, coragem para continuar, Senhor, com a autoridade que o Senhor lhe delegou, a ser anjo dessa igreja e a conduzir esse povo, ó Deus, esses pequeninos que o Senhor lhe deu, com o leite genuíno espiritual da salvação e da graça em Cristo Jesus. De maneira extensiva, Senhor, abençoe toda a equipe pastoral dessa igreja, abençoe os seus presbíteros, para que como instrumentos em Tuas mãos, possam também continuar a guiar essa igreja. E a esse povo, ó Deus, esse corpo que nessa manhã nos escuta, que o Senhor também instrua a amada igreja presbiteriana do Calhau, a também ser instrumento de graça na vida dos seus pastores e presbíteros, para continuar encorajando, os sustentando e os animando na obra que tem a fazer. Assim nós choramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.